Você acredita que uma casa, ou melhor, que um espelho possa guardar uma alma? Não um reflexo, não uma lembrança, mas uma alma viva, consciente, esperando há mais de um século que alguém olhe para o lado errado da realidade? Pois essa história, meus amigos, é contada em sussurros entre as gerações da pequena vila de São Bartolomeu das Almas, um lugar que hoje nem me aparece mais no mapa, mas aqueles que nasceram lá jamais esquecem. O ano era 1903. A vila vivia tempos de calmaria, ruas de pedra, lampiões a óleo e casas feitas com tijolos vermelhos que o próprio povo fabricava com barro de um rio próximo. Nessa vila morava Beatriz Duarte, uma moça de olhos verdes e cabelos escuros como a noite da lua nova, educada, bondosa e filha de um homem respeitado. Seu futuro parecia que tinha sido escrito em letras de ouro. Estava prometida para Elias Mendes, um jovem trabalhador, filho de agricultores da região. Diziam que o amor dos dois era tão intenso que quando se olhavam, até os pássaros silenciavam, como se o mundo parasse para assistir aquela cena maravilhosa. O casamento seria no dia 8 de junho, uma cerimônia simples, mas aguardada por todos na vila. A igreja foi decorada com lírios brancos, as senhoras costuravam os vestidos à mão e até o padre local ensaiava um sermão poético, mais poético do que religioso. Mas o destino é um espelho com rachaduras. Porque, na véspera do casamento, Elias montou em seu cavalo para buscar um presente para Beatriz. Um colar que ele havia encomendado de um artesão numa vila vizinha. Era apenas uma hora de cavalgada, mas ele nunca mais voltou. O cavalo foi encontrado no dia seguinte em uma estrada da colina, com os olhos arregalados e espuma saindo da boca. Elias, nenhum sinal, nenhuma pegada, nenhum grito, nada. Alguns diziam que ele fora levado por bandidos. Outro que caiu num buraco e nunca mais foi achado. Mas os mais antigos falavam em coisa pior. A colina é onde os véus da realidade são mais finos. Beatriz entrou em luto imediato. Trancou-se em casa, recusando visitas, comida e até mesmo o consolo do padre. Passava horas diante do espelho herdado por sua avó. Um espelho antigo, com molduras de nogueira entalhados à mão. Mas o que ninguém sabia era que a avó de Beatriz havia trazido aquele espelho da Europa no final do século XIX. E antes de morrer, deixou um aviso. Esse espelho não reflete o que você é. Ele mostra o que você perdeu. No 7º dia de reclusão, moradores ouviram um som vindo da casa, um estalo alto como o vidro quebrando. Depois disso, o silêncio. Quando arrombaram a porta, encontraram a casa intacta, mas o quarto de Beatriz vazio. Nada havia fora do lugar, exceto o espelho no canto da parede. E ali, o reflexo estava errado. Beatriz estava lá, mas não como antes. Seus olhos estavam fundos, como se ela estivesse do outro lado de um poço sem fundo. A pele pálida, quase translúcida, e o sorriso torcido, forçado, como se ela quisesse fingir que estava bem, mas não sabia mais como. Com o tempo, aquela casa foi abandonada. O espelho
coberto com lençol e trancado no sótão. Mas a maldição não ficou ali. Viajantes começaram a relatar encontros estranhos. No espelho antigo aparecia em diferentes lugares, enmarcados de pulga, em porões, em casas abandonadas. Ninguém sabia como ele chegava lá. O que eles olhavam para ele por tempo demais mudava. Todos os que olhavam para aquele espelho mudavam. Dizem que Beatriz aparece no reflexo em noites de lua nova, especialmente se você estiver sozinho. Ela pergunta com uma voz quase sem som: você viu Elias? Se você disser sim, ela acredita e atravessa o espelho para buscar o que foi prometido. Se disser não, ela desaparece, mas volta na noite seguinte, e na outra, até que você minta ou enlouqueça. Reza a lenda que um homem, décadas depois, encontrou o espelho num ferro velho e levou para restaurar. A esposa dele foi encontrada dias depois, sentada diante do espelho, com os olhos fixos, sem piscar. Quando o homem voltou para ver o espelho, encontrou seu próprio reflexo sozinho. E atrás dele, onde não havia ninguém na sala, via-se a silhueta de uma mulher de vestido branco, rosto pálido e olhos de quem ainda espera por uma resposta. O espelho ainda está por aí. Pode estar em um antiquário, num quarto de hotel, ou até mesmo na casa de alguém. E se por acaso você se deparar com um espelho antigo meio embaçado, com moldura entalhada à mão, não olhe por muito tempo. E se ela perguntar, lembre-se: você viu Elias?